Diz assim a santa palavra do Senhor, Atos 3, versículo 1 adiante, cujo seu enunciado é a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós temos testemunha. Amém? Então levanta as tuas mãos ao poder de Deus e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém, amém. Podeis assentar, pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus. Sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é digna de toda aceitação. Sabemos também, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é revelada de acordo com a nossa necessidade. E o Espírito Santo de Deus revelou para nós a palavra em Atos dos Apóstolos 3, versículo 1, cujo seu enunciado é a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. E diz a palavra do Senhor: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. Então já era certo que toda essa hora da tarde, Pedro e João iam ao templo orar a Deus, buscar a face do Senhor. E diz a palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, que naquela porta era trazido um homem
que era coxo, desde nascimento. Então a palavra de Deus diz, irmão, que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então sabemos, amados irmãos e irmãs, que este homem era colocado à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola. Eu entendo que ele sustentava a sua família através das esmolas. Então todos que adentravam aquela porta, ele pedia esmola. E diz a palavra de Deus, amados irmãos e irmãs, que houve um milagre tremendo na vida deste homem. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, que a hora nona entravam no templo Pedro e João para buscar a face do Senhor. E a palavra de Deus diz que era colocado à porta do templo, chamado Formosa, um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, ou seja, desde o seu nascimento. Amados irmãos e irmãs, aqui nós podemos notar, aqui nós podemos perceber o quão poderoso é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que opera em pleno século XXI, operou no passado e em pleno século XXI continua operando sinais, prodígios e maravilha no meio do seu povo. O mesmo Jesus que curou aquele coxo é o mesmo Jesus que se faz presente aqui agora e que está falando conosco através da sua santa palavra. Irmão, nós estamos vivendo num mundo que diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Violência, corrupção, enfermidades, enfim, tudo do pior está acontecendo neste mundo. Amados irmãos e irmãs, Satanás não está brincando de ser Satanás, e eles têm escravizado a humanidade. Ele tem colocado enfermidade no homem, na mulher, e muitos, amados irmãos e irmãs, ao invés de recorrer a Jesus, que tem poder de curar, que tem poder de libertar, que tem poder de transformar, que tem poder de salvar, eles estão recorrendo à macumba, à feitiçaria, à bruxaria, à magia negra, mas sabemos que isso não cura o homem, não cura a mulher, muito pelo contrário, Satanás não cura ninguém, mas esse que está falando conosco aqui agora, ele tem, além do poder de curar, ele tem o poder de transformar, de libertar e de salvar, e levar este homem, e levar esta mulher para morar com ele lá na glória. Muitas vezes o que é impossível para nós é possível para Deus, porque Deus é o Deus do impossível. E a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, e ele vendo, ele quem? O coxo. Aqui não fala o nome dele, só fala que ele era coxo. E a palavra de Deus diz, e ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Então, amados irmãos e irmãs, eu entendo que aquele homem, ou aquele jovem, estava à porta do templo. Quando ele avistou Pedro e João, ao longe, ele já imaginou, ele pensou, hoje eu vou ganhar uma esmola satisfatória. Eles vão me dar uma esmola, eu vou pedir para me levarem para casa novamente, porque a esmola que eles vão me dar hoje
eu não vou precisar ficar mais tempo na porta do templo, porque eu já vou ganhar o suficiente para voltar para casa. Só que, amados irmãos, ele nem imaginava, ele nem pensava o que estava para acontecer na vida dele naquele momento. A expectativa dele era ganhar uma boa esmola. E quando ele viu aqueles dois servos de Deus, ele olhou ao longe e viu aqueles dois servos de Deus vindo em sua direção, que obviamente iriam entrar à porta do templo. Ele imaginou: hoje eu vou ganhar uma boa esmola. Mas ele jamais imaginou que ele iria deixar de ser um coxo, que ele iria deixar de ser um homem que dependia dos seus familiares ou que dependia dos outros. Então a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, que ele encheu o seu coração de expectativa quando avistou aqueles dois servos do Deus Altíssimo se aproximando da porta do templo. Por isso que quando João e Pedro se aproximaram dele, o que ele pediu? Ele pediu que lhe desse uma esmola. Esta foi a expectativa dele, de receber algo daqueles dois servos de Deus. Mas, amados irmãos e irmãs, quando ele pediu a esmola, que ele pensou que iriam dar para ele algum dinheiro, alguma moeda, logo o seu coração se entristeceu. Por que o seu coração se entristeceu? Porque a palavra de Deus diz: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então, além de ele pedir esmola, veja bem, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus diz: e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. O servo de Deus disse para ele. O servo de Deus disse para ele. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. Óbvio que aquele coxo olhou para eles. E olhou para eles esperando o quê? Aquele coxo olhou para eles esperando o quê deles, irmãos e irmãs? Esperando a melhor esmola da tarde ou do dia. Mas Pedro abriu a sua boca e disse para ele: olha, não tenho prata, não tenho nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Ele ficou assim, bastante pensativo. Como assim? Eu estava esperando uma moeda, um dinheiro, uma esmola, e ele veio a mim dizer que não tem prata nem ouro, mas o que ele tem, isso ele me dá, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Mas a palavra de Deus diz que, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aquilo que era
para muitos, até mesmo para a família dele, que desde o seu nascimento ele era coxo, que desde o seu nascimento ele dependia do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, de todas as pessoas, ele era dependente. E a partir daquele momento, amados irmãos e irmãs, ele não precisou depender mais de ninguém, porque ele foi curado instantaneamente. Aleluia! Diz a palavra de Deus que ele, saltando, se colocou em pé e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, para quem era coxo, para quem era aleijado, saltando, ele pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. A palavra de Deus também diz, amados irmãos e irmãs, que havia também 10 leprosos. E quando o Senhor Jesus chegou para ele, disse para ele, perguntou para ele o que querem que eu faça, e eles disseram para Jesus que nós sejamos curados, que nós sejamos limpos da lepra. E a palavra de Deus diz a nossos irmãos e irmãs que Jesus disse para eles: eu quero que vocês sejam limpos da lepra. E diz a palavra de Deus que os 10 leprosos foram curados instantaneamente por Jesus. Mas tem um porém, somente um voltou para agradecer a Deus. Olha a diferença, 10, somente um voltou para agradecer a Deus. A palavra de Deus diz aqui, amados irmãos, que além de ele saltar, pular, ele entrou junto com os discípulos do Senhor ao templo, saltando, alegre e glorificando a Deus. Então ele não foi só curado, mas ele foi salvo também. E vemos, irmãos, o que está acontecendo no nosso dia. Irmãos, esta igreja, há 15 anos atrás, pastor Antônio, ia faltar espaço para alguém ficar no corredor. Há 15 anos atrás, não vamos muito longe, há 15 anos atrás, o povo glorificava a Deus, o povo vinha com vontade de ouvir a palavra de Deus, o povo vinha para orar, o povo vinha para se humilhar diante de Deus. Por isso que, amados irmãos e irmãs, milagres aconteciam, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Muitos foram curados, muitas foram curadas. E cadê eles? E cadê elas para entrarem ao templo, para agradecer a Deus, para glorificar a Deus? Cadê eles? Cadê elas? Sumiram. Mas bem-aventurado é você, meu irmão, bem-aventurado é você, minha irmã, bem-aventurados somos nós que adentramos a porta do templo nesta noite para glorificar a Deus e para prestar um culto a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia! Não importa, amados irmãos, qual é o nosso problema, não importa qual é a nossa situação, se é enfermidade, se é desemprego, se é problema no lar, problema na família, não se preocupe. Talvez para mim ou para você não existe mais solução. Talvez para mim, talvez para você já é caso perdido. Como aquele coxo, amados irmãos, ele nasceu coxo. Então para ele, jamais ele pensou que um dia ele pudesse andar jamais. Mas sabemos, amados irmãos, que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo faz. Nós sabemos que tem um Deus, amados irmãos e irmãs, que não quer ver você sofrer, que não quer ver nós sofrer.
quer o melhor para nós, que quer o melhor para a nossa família. Não importa, amados irmãos e irmãs, como nós estamos, o que importa, amados irmãos, que Ele tem poder para mudar a situação, e Ele quer mudar a minha situação, Ele quer mudar a nossa situação nesta noite. Por mais que pareça ser impossível, mas nós estamos aqui nesta noite, irmãos, diante de um Deus que tudo pode, diante de um Deus que tudo faz, diante de um Deus, amados irmãos, que tem poder de ressuscitar o morto. Nós estamos diante de um Deus que tem poder de dar visão ao cego. Esse Deus tem poder no céu e na terra, porque Ele diz na sua palavra, amados irmãos e irmãs, que passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra jamais passará. Esse é o poder soberano de Deus. Está difícil? Está difícil? Não se preocupe. Hoje chegou a tua vitória. Hoje chegou a sua bênção que você veio buscar aqui nesta noite. Mas não espere do pregador, não espere do homem, espere somente de Jesus, porque Jesus é o Jesus do impossível. Ele faz o impossível acontecer na sua vida, Ele faz o impossível acontecer em nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. Nenhum de nós viemos aqui por vir. Nenhum de nós viemos aqui por acaso. Eu vou lá na igreja porque eu tenho o hábito de ir à igreja. Não, nós viemos aqui, estamos em pequeno número, mas esse pequeno número é de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E o que a palavra de Deus diz, amados irmãos? E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e de assombros pelo que lhe acontecera. Imagine, não se sabe a idade dele, a Bíblia não menciona, mas ele era coxo desde o nascimento. É quase impossível, irmãos, é quase impossível. Aos olhos humanos, para a ciência é impossível, mas para Deus nada é impossível. E eles viram aquele homem saltando, pulando, sapateando e glorificando a Deus, agradecendo a Deus pelo feito, pelo milagre que aconteceu na sua vida. Eu entendo, amados irmãos e irmãs, que a sua família também ficaram embasbacados, ficaram maravilhados pela bênção e pela vitória que aquele homem recebeu. Ou vocês acham que aquela família estava alegre de ver ele naquela situação e, além do mais, levar todo dia à porta do templo chamado Formosa para arrecadar alguma esmola para sustentar de repente a sua família? Seria um fardo até para a família, não é verdade? Mas o que aconteceu? Um milagre na vida daquele homem. Daquele dia em diante, não precisou ele ser levado ao templo, nunca mais precisou ele ser levado ao templo para pedir esmola. Sabe por quê? Porque ele não foi ao templo mais como coxo, mas ele veio ao templo saltando, caminhando, andando e entrando ao templo para o quê? Para somente glorificar e agradecer a Deus pela bênção, pela vitória que Deus concedeu a ele. É isso que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Vir à igreja para
nosso culto a Deus, para agradecer a Deus pelo dia que passamos, agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus pela nossa família, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito pela nossa família. Amado irmão, amada irmã, você não imagina, você não tem ideia de que a tua vida aqui nesta noite, o Senhor Jesus, por meio de você, está alcançando alguém da sua família. Através de você ter adentrado a porta formosa aqui nesta noite, o Senhor está contemplando pessoas da tua família que para você, de repente, não tem mais solução, de repente para você não tem mais jeito, mas o meu Deus, que fez aquele coxo saltar e caminhar, é o mesmo Deus que está iluminando a tua família agora, e está dando a bênção, e está dando a vitória que você veio buscar aqui nesta noite. Glória a Deus! Todos vão ficar maravilhados do que o que Deus fará na tua vida, do que Deus fará no teu lar, do que Deus fará na tua família. Mas é só Deus que tem poder para fazer isso. E apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Por que vós maravilhais disto? Ou porque olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Ficaram assim, atônitos, ficaram temerosos, pensando que simplesmente era Pedro e João que tinham curado aquele homem. Mas não sabem eles, irmãos, não sabiam eles, irmãs, que Pedro e João não curam ninguém, nem Aparecida, nem Benedito, nem Antônio, não cura ninguém, mas o que cura o homem, o que cura a mulher, é esse que está falando conosco aqui agora, através da palavra. É esse que tem poder de curar. É esse que tem poder de transformar, é esse que tem poder de libertar, é esse que tem poder de salvar. E Pedro não deixou por menos de pregar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz: e quando Pedro viu isto, disse aos varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Não. Quem fez ele andar foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. Glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. E ele diz, Pedro não esperou em dizer para aquele povo: sabe quem curou esse homem? Sabe quem curou esse homem? Aquele homem que vocês crucificaram lá na cruz do Calvário. Foi este homem a quem vocês entregaram para Pilatos. Foi este homem que curou nós jamais teríamos este poder, mas este homem a quem vocês condenaram para morrer na cruz do Calvário, e que morreu
É este Jesus, irmãos, que tem poder de fazer o impossível acontecer em nossas vidas. É esse Jesus que tem o poder, que tem poder de fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Mas para isso, amados irmãos e irmãs, nós temos que crer. Nós temos que depositar a nossa fé. Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Quantas que não querem mais saber de Jesus? Mesmo sabendo que Jesus está às portas para buscar a sua igreja, mesmo sabendo que Jesus está às portas para buscar o seu povo, e isso é fato, irmãos. Isso é notório, que o Senhor Jesus está às portas para buscar o seu povo, mas eles acham que vai demorar. Eles acham que vai demorar, porque há 2024 anos atrás começaram a pregar que Jesus iria voltar, e até agora Jesus não voltou. Não voltou para nós, mas Ele pode voltar ainda hoje. Ele pode voltar para o meu irmão ainda hoje. Ele pode voltar para a minha irmã ainda hoje. Ou pode voltar para todos nós ainda hoje. Porque Ele já voltou para muitas pessoas para pessoas da minha família, já voltou para as pessoas da família da minha irmã, do meu irmão, e até mesmo conhecidos. Mas uma hora Ele voltará para levar todos. Até agora Ele está voltando para um ou outro. Mas fique sabendo, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus, a quem deu saúde àquele coxo, e que fez aquele coxo saltar de alegria, fez aquele coxo pular de alegria, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite para te dar a bênção e a vitória que você veio buscar nesta noite. Que Deus abençoe as irmãs, que Deus abençoe